Amados, vamos lá então. Nós estamos tratando de um assunto, é um assunto muito denso, muito complexo. Bem, em si mesmo não é um assunto, um tema complexo, em si mesmo, desde que nós tivéssemos ouvido e estudado na perspectiva correta desde o início. O que torna um assunto muitas vezes complexo? É que as pessoas passam a vida inteira olhando aquele tema, ouvindo aquele tema numa perspectiva, digamos, equivocada. Então, com o falar dos anos e anos e anos, e séculos e até milênios, ouvir uma coisa diferente depois fica um pouco difícil de assimilar. Não é nem difícil de compreender, é difícil de você assimilar no sentido de receber aquela ideia. Estamos falando sobre o selo de Deus lá em Apocalipse. Nós já mostramos para vocês na Escritura que esse selo de Deus, ele aparece tanto em Apocalipse capítulo 7, quanto em Apocalipse capítulo 14. São as duas vezes que vão mostrar no Apocalipse dois grupos de pessoas, representado pelo número 144.000. O primeiro grupo é uma referência ao povo de Israel, Apocalipse 7. O segundo grupo, capítulo 14, fala da igreja, dos santos vencedores. Então, para esses dois grupos, é dito sobre o selo de Deus. Diz que o Senhor há de selar na testa, na fronte, os seus servos, tanto os servos de Deus, que é o povo de Israel em Apocalipse 7, quanto os seguidores do Cordeiro, que é a igreja, capítulo 14. Tá, mas o que nos interessa é entender esse selamento. A Bíblia fala de um selamento no Apocalipse, e esse selamento, ele está em contraste com um outro selamento, que é o selamento também na fronte, do número da besta, do nome da besta. Então o Apocalipse fala de dois selos, de dois selamentos, um que traz o nome da besta, do anticristo, o outro que traz o nome do Pai e do Cordeiro. E é isso que nós estamos aqui abordando e procurando compreender. Por isso que esse selamento do nome do Pai e do Filho na fronte nos levou, neste livro Lancidamente, ao debate sobre justificação pela fé. Então nós vamos ter que tocar no assunto justificação pela fé para entendermos o selamento, tá bom? De todo modo, no primeiro momento é preciso entender que esse selamento, seja da besta, seja do Cristo, de Deus, ou de Deus e do Cordeiro, não são selos e nem selamentos objetivos. Eu explico o que quer dizer. Tá. A maioria dos cristãos, se não todos, salvo engano, eles entendem assim, esse selamento. Quanto ao selo de Deus, eles pensam, bem, quando a pessoa se converte a Jesus, e quando eles falam se converte, o que eles querem dizer com se converte? Essa é a grande questão, que usa-se um termo correto com um sentido incorreto. Nós temos que nos converter a Cristo. Mas é verdade, como não? A própria Escritura vai dizer, quando alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Mas o que é converter-se? Então essa palavra está tão saturada que ela se esvaziou do seu significado original e veio a significar um procedimento ritual ou ritualístico. Então, por exemplo, as pessoas pregam a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem, se fez carne, morreu pelos nossos pecados. E você agora é convidado a crer
nesta mensagem. Aí o que a maioria das pessoas dizem diante dessa mensagem? Não, é lógico, sem dúvida. Como é que eu não posso crer nessa mensagem? Como eu posso não crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio, se fez homem, que Ele morreu na cruz, né, pelos nossos pecados, ou por causa dos nossos pecados? Está tudo certo, mas as pessoas acreditam nisso. Isso já é, na verdade, uma questão cultural nossa, do Brasil, sobretudo. Daí a pessoa acredita no sentido mesmo de acreditar na mensagem, e agora essa pessoa é induzida a aderir a uma comunidade de crentes e ali passar pelo batismo ritual, que é o ritual do batismo na água, e ela recebe um código de comportamento, um código de moral, de conduta moral, do que o crente pode fazer, do que ele não pode fazer. No caso do Ian Anderson, tomando por um exemplo prático, em algum lugar você não poderia usar esse tipo de cabelo, esse modelo, né? Você seria proibido de usar esse modelo de cabelo, porque seria pecado, né? Não sei onde estaria o pecado aí, mas você não estaria também, não poderia usar essa bermuda, né? Sobretudo numa reunião pública da igreja. Dando esse exemplo prático para que nós precisamos que entendermos. Vocês também, no caso do nosso querido irmão Cleiton, né? No caso de Bonera ali também já não poderia, nesse caso. Enfim, aí as cartilhas de comportamento mudam de acordo com o segmento. Mas no final a ideia é, se você acreditou, se submeteu ao batismo ritual e a restrição da conduta moral estabelecida pelaquela comunidade, você está salvo, desde que você não se desvie, lógico. Tem que se manter aqui. Não pode esquecer também do dízimo, né, que é muito importante para a salvação. Nesse sentido. E aí eles entendem, portanto, que quando a pessoa acreditou, ela aceita esse procedimento, ele aceita com um gesto de mão. E ele então faz aquela oração, e naquele momento, olha o que é afirmado e ensinado. Ele é selado com o Espírito Santo, lógico, baseado em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, né? 13, 14 ali. Ele é selado no sentido de uma marca espiritual. Ele nasceu de novo e é uma nova criatura. Então, desde que ele se mantenha, sem entrar em outras discussões mais complexas no sentido calvino-armínio, mas todos acreditam que essa pessoa, nesta condição, ela está salva. Ela está selada com o Espírito Santo. É lógico, eles vão dizer que a pessoa vai passar ainda por um processo de santificação. Mas o que se chama santificação também é um outro problema. O que se entende por santificação? Então, se a pessoa, por exemplo, ela ouve uma música secular, ela não estaria se santificando. Me parece que o que chamam de santificação, na maioria das vezes, é a manutenção da prática dos costumes e da moral estabelecida. Quanto mais você for rigoroso consigo mesmo, no sentido de não usar uma blusa de alça, no caso das irmãs, não usar uma roupa mais da moda, mais da atualidade, quanto mais você for rigoroso consigo, mais você se santifica. Quanto mais você é aquele crente mais largado, mais, né, aí não é tão santificado assim, mas está bom. Se você cumprir com a parte grossa do estatuto, você já tem a salvação garantida. Mas se você se santificar, jejuar bastante, orar bastante, aí você é um crente santificado, você está mais habilitado para ser usado por Deus. Essa é a ideia. Perfeito? Só tem um problema, e aqui não temos como provar nada, nós só temos como evocar
o testemunho e o depoimento dos sinceros. As questões relacionadas ao problema do pecado, conforme a Escritura ensina de fato, como é que fica? Exemplo, Paulo vai dizer assim, olha, falando para crente, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Então, nós temos aqui um paradigma, carne e Espírito. Tá, o que procede do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, justiça. Bem, partindo desse prisma do Espírito, subtende-se que o nascido de novo, que o salvo, o justificado, o santificado, ele manifesta o amor na sua vida diária. O amor não é uma doutrina e tampouco um sentimento, muito menos uma nostalgia. O amor, né, é a manifestação daquele que diz que é amor. Deus é amor. Deus se manifesta por meu intermédio, logo, como amor. Então, o crente seria aquele que tem amor, que tem paz. Os crentes com paz, sabe só? Os crentes tendo paz. Oh, que maravilha. Não é? Onde ele vai, ele emana paz. Ele é um verdadeiro pacificador. Logo não espalha contenda, né? Ele só une, ele só liga, ele só cura, ele só... Gente, em que mundo nós estamos vivendo, né? Onde está a igreja, né? Não tinha uma peça que dizia, igreja. A Vera falou, né? Ah, foi a Vera na peça. Cadê você, igreja? Isso, exatamente, essa frase aí é interessante, não é? Bem, a longanimidade, o nascido de novo é longânimo. Longânimo quer dizer que ele demora para qualquer coisa, ele está sempre dando oportunidade aos outros, esperando, aguardando, tem esperança no outro, tem, né, ele sabe e tal, não desiste do outro, não desiste disso, ele é longânimo, né? Imagina só, bondade é uma coisa extraordinária, né? Só uma pessoa que tem bondade no coração para com o outro. E o pior que tudo isso não é uma relação, porque nós temos bondade dentro de uma relação possível. Então eu sou bondoso com o Anderson, e ele bondoso para comigo, e é lógico que nós temos que ser bondosos nesse sentido. Agora, e se ele não corresponder às minhas expectativas nas nossas relações, a bondade vai para onde? Para não dizer outro nome, né? Outra coisa, né? Ele falou que vai para a casa do chapéu. Chapéu. Aí entenda como vocês quiserem, né? Existe um lugar chamado Morro do Chapéu. Bem, mas de todo modo, puxa, eu nascido de novo. Ao passo que as obras da carne, aí não vamos nem esticar por aqui, que o tempo já está acabando, né? Que é prostituição, impureza, lascívia. Não vamos deixar isso de lado, porque isso aí são coisas muito grossas, né? Vamos falar das coisas mais básicas. Inimizade. A inimizade é da carne, é do velho homem, é do Satanás, não é do Espírito, não é do novo homem, não é do reino de Deus, não é do Evangelho. Daí então agora nós percebemos que nós estamos diante de um problema. Qual o problema? Primeiro, que nós não podemos negar que nós temos de Deus, nós temos recebido de Deus, ou não? Nós não estamos aí à deriva, não. Fomos chamados por Deus, recebemos do seu Espírito, Ele tem trabalhado em nós.
Entretanto, nós vivemos uma confusão, que ora estamos querendo chorar diante de Deus de tanta saudade do céu, outra hora estamos dormindo com Satanás. Não me refiro ao casamento, eu me refiro a uma relação de fato com a maldade, né? Não é o cônjuge. Alguém pode achar que estaria me referindo ao cônjuge, né? Mas eu me refiro a pessoa andando de braços dados com Satanás, com o capeta, no sentido metafórico, lógico, de tanta maldade, cheia de maldade. A igreja tem muita maldade. Tem maldade na igreja enquanto instituição, porque tem um programa, um estatuto mesmo de condenação, enfim, como pessoas individualmente também. Mas agora nós temos que entender, portanto, que o crente ele é uma síntese ou uma mistura de novo homem e velho homem. Então temos que partir desse pressuposto que não existe alguém, nenhum cristão, nenhum homem, de que se possa dizer que ele é nascido de novo na sua plenitude. Não se pode dizer. Por quê? Porque o novo nascimento, ele implica o quê? Vocês sabem, está aí na cabeça de vocês, vocês não querem dizer, para não atrapalhar o discurso. Mas o novo nascimento implica o quê? Para você poder buscar a resposta dentro de você, você pensar, novo nascimento implica o quê? Bem, então estamos falando de quê? Qual o assunto? O novo nascimento implica o quê? Qual que é o assunto? Nascimento. O assunto é nascimento. Quando eu falo novo nascimento, me remete a um outro nascimento anterior. Estamos falando de nascimento. Nós nascemos uma vez, e o Evangelho fala, você tem que nascer outra vez. Porque esse primeiro nascimento seu, ele é segundo a carne. Você tem que nascer agora segundo Deus. Mas para eu nascer de novo segundo Deus, então o novo nascimento implica a morte do velho homem. Enquanto esse velho homem está vivo, o novo homem não pode estar pleno. Logo tem aqui duas coisas lutando. Estamos ainda num processo de aquisição e de libertação. Quem está entendendo? Vamos verificar isso na Escritura? Vamos lá? Rapidamente, Colossenses capítulo 2. Abre aí rapidamente e veja as premissas dessas duas situações. Capítulo 2, versículo 20. Não, vamos ler logo o capítulo 3, direto. Versículos 1 a 4. Olha o que diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Por quê? Porque morrestes. Ou seja, se você morreu. Sim ou não? Aí eu pergunto, se você morreu com Cristo, e se morreu, está morto, porque ele está dizendo, se morrestes, então faça isso. Observa que o versículo 1 e 2 coloca, se você ressuscitou com Cristo, capítulo 2, versículo 20, se você morreu com Cristo, então, a hipótese, se é verdade que você morreu, você deve fazer isso então, sim ou não? No capítulo 3, versículo 3, ele diz, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Deus. Agora ele afirma, uma assertiva. Aí eu pergunto, se você morreu, por que você não vive como alguém que morreu? É uma pergunta. Não gera uma certa dúvida ou não? Pensa comigo. Se morrestes com Cristo, por que você ainda vive deste modo? No segundo momento ele diz, porque vocês morreram com Cristo, e a vida de vocês está oculta. A pergunta é, morreu ou não morreu? Essa é a grande questão.
Mas no capítulo 3, versículo 5, Paulo diz, continuando o seu discurso: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Bem, o que nós vemos aqui? Que Paulo afirma 2 coisas paradoxais. Afirma que nós morremos e afirma que devemos fazer morrer a natureza terrena. Logo, o que ele está ensinando é que, no sentido da qualidade da obra que nós estamos experimentando, essa obra em si, ela é plena. O Espírito Santo que me leva a experimentar o morrer de Jesus, esse morrer é pleno. A vida de vitória sobre o pecado é a vida de Cristo em mim. É a vida em qualidade, é o Espírito de Cristo. Só que agora, esse Espírito de Cristo em mim, que é a vida vencedora sobre todas as coisas, eu tenho que experimentá-la na minha alma, nas minhas faculdades, e é nesse sentido que eu preciso fazer morrer essa velha natureza terrena. Logo, se eu tenho que fazer morrer a velha natureza terrena a cada dia, ela não está morta, eu tenho que fazê-la morrer. Sim ou não? Bem, aqui a conclusão que nós chegamos, que o nascer de novo, ele acontece na mesma proporção em que o velho homem vai morrendo. Morre um pouco do velho homem, nasce em nós a mesma medida de novo homem. Essas coisas vão acontecendo. Então não é de se estranhar que nós cristãos vivemos ora orando, ora falando mal do outro, ora na carne, ora no espírito. Isso só prova e demonstra que a salvação está ainda acontecendo. Ainda está acontecendo. E na medida que ela vai acontecendo, na medida que eu vou sendo santificado, ou que a vida santa de Cristo vai sendo trabalhada dentro de mim, formada dentro de mim, vai constituindo a minha consciência, constituindo o meu coração, constituindo o meu entendimento, esse é um processo representado pelo selamento, pouco a pouco sendo selado. Então, o selamento é só uma expressão metafórica para representar o processo de novo nascimento acontecendo. Logo, o novo nascimento não acontece de uma só vez. Pelo contrário, nós estamos num processo de experimentar esse novo nascimento. Estamos ainda, talvez em outra linguagem, como Paulo falaria lá em Filipenses 4:19, até Cristo ser formado em vós. Então, precisamos entender, nesse primeiro momento, que o selamento não é um ato divino que acontece de maneira objetiva. Deus vai lá e, pronto, esse é meu para cá, esse aqui é meu para cá. Igual sela boi, é meu, minha marca. Não, essa marca não é uma marca. Deus não precisa de uma marca para saber, quem é meu, quem não é. Deixa eu ver, esse tem a marca, não tem marca, esse tem marca. Deus não é tonto e nem é ser humano. Esse marcar significa como que os atributos de Deus vai sendo gravado, vai sendo trabalhado, marcado no nosso ser, como que o rosto de Cristo vai sendo estampado, né? Vai sendo cunhado. Você sabe o que é cunhado, né? Não é o cunhado, tem uma palavra específica para moeda. Qual que é aquela palavra que você faz com a moeda? É cunhar, né? É cunhar uma moeda. A palavra é cunhar, né? É isso mesmo, não tem como mudar a palavra.
Bem, então, de todo modo, essa é a expressão que é usada para isso. Agora, ocorre que quando se trata, portanto, do tema salvação, no caso do tema novo nascimento, acontece o problema de a maioria das pessoas entenderem ou pensarem que novo nascimento, selamento, justificação pela fé são coisas que acontecem de modo objetivo. E é isso que nós estamos tentando explicar, que não é deste modo. De modo geral, sem nenhuma exceção, a salvação de Deus, enquanto aquilo que nós recebemos em nós, é uma experiência orgânica. E quando os crentes, de um modo geral, estão lutando para se livrarem do inferno, do lago de fogo, que para eles é um lugar, e eles estão lutando ou asseverando que eles vão não para o lugar inferno, mas para o lugar céu, eles estão sendo salvos de uma condição espacial e sendo levados para outra condição espacial, para lugares. Eles querem lugares. Tem um lugar, a terra seria o lugar intermediário. Daqui ou o camarada vai para um tacho de fogo ou vai para uma nuvem. É assim que eles veem. Nós achamos, nós entendemos na nossa leitura, essa é a leitura orgânica, que o fato é que nós somos salvos e experimentamos salvação dentro de nós. Esse céu e esse inferno está aqui dentro de nós. Essa é a leitura. Daí que nós tocamos na questão da objetividade de como esses temas são encarados e são pregados. E queremos, portanto, fazer a devida correção, sobretudo no que diz respeito ao tema justificação pela fé, corrigindo o sentido do termo justificar e corrigindo o sentido do termo fé. Se você compreender à luz da Escritura o que é ser justificado, e se você entender o que é fé, todos os seus problemas estarão resolvidos. Não é? Então, se você pegar hoje qualquer dicionário bíblico ou mesmo procurar no Google o que é ser justificado pela fé, você vai encontrar nos estudos gerais, qualquer um que você pegar vai sair a mesma coisa. E esse é o estranho, né? Porque se todos dizem a mesma coisa, logo deve estar correto. Imagino eu. Mas depois você faz o seu próprio estudo à luz da Escritura. Vou dizer que a justificação pela fé é o ato de Deus declarar o homem justo. Logo, eles estão dizendo que justificar o homem não é justificá-lo, é declará-lo justo. Porque uma coisa é você justificar algo, outra coisa é você declarar que este algo está justificado. Será que o mero declarar pode tornar alguém justo? Não sendo. Qual é o argumento do cristianismo? Vou dizer, olha, Cristo, olhem para mim, Jesus Cristo, o Cristo se fez homem, e como homem, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Isso é verdade, lógico. E uma vez que ele cumpriu toda a justiça de Deus, ele é um homem o quê? Justo. E ele não somente é o justo, mas também é o justificador. Até aí, tudo certo. E o que fazer? Bem, você crê que ele viveu vida justa e morreu pelos seus pecados? Se você acredita, neste momento que você acredita, Deus te declara justo. Você está justificado. Ah, mas eu não fiz nada, tal. Não, é pela fé. É por acreditar. Você não tem que fazer absolutamente nada. Basta acreditar. E se você acreditar, você está justificado. Se você espremer o camarada e falar, tá, mas justificado não está, que ele tem que fazer ainda morrer, ou não tem que fazer morrer a velha natureza?
Na sua Bíblia não diz: fazei, pois, morrer a velha natureza? Paulo não está aqui questionando: se você morreu com Cristo, por que você ainda vive por meio de ordenanças? Ele está dizendo: se você foi ressuscitado, por que você não busca as coisas do alto e larga as da terra? Aí eu pergunto: crente busca as coisas do alto ou da terra? Não, eu estou perguntando sério. Crente, tá, vou melhorar para vocês ficarem mais confortáveis em não ter medo de errar. Você é crente? Tá. Você busca as coisas do alto ou as coisas de baixo? As duas, né? Vamos, as duas, lógico, as duas. Não é só da terra também, que não acaba com a gente também. Tem que ter alguma coisinha. Jusileide, acorda, vamos lá. Vamos buscar as coisas do alto, vamos lá. Ajuda aí. Bichinha está cansada, né? Bichinha vive cansada. Desde a época da adventista que você está cansada. Você era solteira, já andava cansada. Agora está mais. Mas veja bem, mas o crente busca mais da terra ou mais do alto? Na verdade, o que é do alto que ele busca mesmo? Dá nome, né? Tem que dar nome. Vitória, aí já é da terra. Casa. Ele busca do alto as coisas da terra, né? Pronto. Tá, entendi. Abre as janelas do céu e as coisas terrenas caem do alto para a terra. Olha que maravilha! Conseguimos conciliar. É assim que funciona. É uma boa campanha, né? Bem, de todo modo, queridos, a grande questão é, vejam bem, eles vão dizer: o homem está o quê? Justificado, embora não esteja. Como não esteja? É porque eles vão dizer: Deus toma Cristo. Olha só o procedimento. Aí ele faz de Cristo uma veste, ele te cobre com Cristo. Não é bonito? E agora, quando Deus olha para mim, o que ele vê? Eu ou Cristo? Ele vê Cristo. Então está tudo resolvido. Na verdade, Deus não consegue ver além da veste, não é? Porque algo me encobre da visão de Deus, para que Deus fique confortável com o fato de eu não estar justificado, porque na verdade eu estou ainda desalinhado. Mas esta é a suprema verdade que Lutero nos legou. Nós temos aqui pelo menos 2 grandes erros. Cuidado, não quero dizer com isso que não há justificação pela fé. Há, lógico, é a grande obra de Deus, é a justificação por fé. Mas vamos entender o que é a justificação e por que por fé. Então, quando eu digo que todos os manuais de teologia vão afirmar que a justificação pela fé é o ato de Deus te declarar justo, aqui é um problema de natureza, aqui é uma solução teológica para um problema de ordem semântica, gramatical, linguística. Porque quando diz que você está ou não está justificado, eu tenho que saber o que é justificar. O que é o ato de justificar? Quando alguém diz, o ato de justificar é te declarar justo, eu pergunto, justificar é tornar algo justo ou é declarar que é justo? De onde vem a ideia de declarar? No verbo justificar não parte, não nasce, não tem a ideia de declaração. A palavra justificar, ela procede de justiça. Justiça, justificar, de onde também vem a palavra justo. Então você pega a palavra justo, justiça, justificar, justificado, vocês vão observar que essas 4 expressões, elas participam de uma mesma raiz. A raiz da palavra, que é o J, no caso em português, J-U-S-T, né?
até o T, aí é o núcleo semântico de qualquer palavra que daqui se derivar. Ou seja, a palavra justo, justiça, justificar e justificado implica algo reto. Algo reto. Para ficar bem claro para vocês, essa palavra é usada em diferentes contextos, não é? Diferentes contextos. Há um que é bem básico, todo mundo lida com isso quase que diariamente. Quando você escreve um texto no computador ou ao computador e você precisa justificar o seu texto. Sim ou não? As linhas ficam assim atravessadas, uma termina aqui, a outra aqui, fica tudo assim fora, né? Aí você tem que marcar todo o seu texto e lá em justificar, para que as linhas fiquem todas do mesmo tamanhozinho, todas justificadas, fica justa, seja ajustada. Ajustamento também tem a raiz de justiça, de justo, justificado. Então, por que o homem precisa de ser justificado? Ora, porque o homem está fora de alinhamento. Quem está entendendo? Ora, mas qual é a base de referência para afirmar que o homem está fora de alinhamento? Qual é a base? Qual é a referência? É Deus. Deus é a referência. Uma vez que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, esse homem tem que estar em plena justificação com Deus, tem que estar ajustado a Deus, tem que estar alinhado à vontade de Deus, aos desejos de Deus, aos propósitos de Deus, aos sentimentos de Deus, aos pensamentos de Deus. Esse homem tem que estar, uma outra palavra, sintonizado, em sintonia. Aquela expressão que Jesus usa, puxa, ela é tão bonita, mas tão quase nunca refletida, né? Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. Pensa nisso. Aí o povo quer levar para o lado da trindade, né? Não quer? Mas não é trindade ali. A prova é que aquele que disse, eu e o Pai somos um, ele fez uma oração dizendo, Pai, eu oro para que a tua igreja, esses aí que estão aí, eles sejam um. Em que sentido? Assim como eu e tu somos um, como é tu em mim e eu em ti, sejam eles também em nós. Ou seja, Cristo ora para que nós sejamos o quê? Unidos nessa unidade com o Pai e o Filho. Agora, qual é o tipo de unidade que se pode dizer, eu e o Pai somos um? Eu e o Pai somos um. Em que sentido somos um? E em que sentido nós devemos ser um entre nós? E sermos um com o Filho? E sermos um com o Pai? Em que sentido? Se não no sentido de que falar dessa unidade nos leva a compreender que nós estamos dispersos, separados, com inimizades, desajustados, desalinhados, uns com os outros. Olha para o mundo, mas o mundo é muito grande, não dá, é bobagem. Olha para um casal, seja ele qual for, e se você me mostrar o casal mais unido desses daqui, você olha na igreja e fala, aquele casal é uma maravilha, olha lá para você ver que coisa mais linda, desse eu desconfio mais. Já casal mais atribulado, você sabe com quem você está lidando, você sabe, né? Está na cara. Então é bom lidar com gente atrapalhada, que você já sabe que é atrapalhado mesmo, atrapalhado, já sabe. Agora esse povo quietinho, assim, coisa delícia, fala baixinho, bem baixinho. Ei, rapaz, meu Deus do céu. Bem, mas tem quem fala baixinho e é manso. Tem, não é possível, deve ter uns 2 ou 3. Um lá na Galileia, outro lá na... De todo modo, queridos, basta olhar para um casal
E por melhor que esse casal seja unido, porque há casais unidos, graças a Deus, ainda há, ainda que seja 3 ou 4, ainda não há um alinhamento pleno. Mas se você encontrar, falar, não, meu pai e minha mãe, nunca os vi brigar, nunca os vi discutir, sempre procederam na mesma direção, mas tem alguém que está debaixo do pé do outro aí. Quando tudo funciona de maneira rígida, rigorosa, e você não ouve nada, é porque tem alguém que está com a boca atada. Não pode falar, ué. Então a pessoa é muda, né? É mudo, o mudo não fala. Tem um problema aí. Porque quando tem duas pessoas autênticas e normais, é normal você ter os seus conflitos, né? Mas também é normal chegar a acordos. De todo modo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, penseis todos vós a mesma coisa, sejais unidos de alma, né? Tenhais o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma alma, o mesmo pensamento. Paulo insiste nisso. Ou seja, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele diz, olha, eu enquanto filho, eu enquanto homem, eu enquanto filho de Deus, eu enquanto filho do homem, eu tenho plena harmonia com o Pai. Mas onde está a referência aí? É a democracia? Não. O Pai é a referência absoluta para todas as coisas. O Pai é o bem supremo, é a justiça suprema, Ele é a paz suprema, Ele é o amor supremo, Ele é tudo supremo, Ele é o uno. Logo, o Filho está dizendo que Ele, o Filho, está justificado com o Pai, está ajustado com o Pai. É isso que é ser um, é isso que é ser justificado. E o homem precisa o quê? De ser justificado, de ser o quê? Sintonizado, alinhado. Aí eu faço uma pergunta para vocês, e aqui nós vamos entender muito melhor o que é ser justificado. Não chegamos ainda por meio da fé, deixa a fé de lado. Vamos entender o que é justificado, depois entender que essa justificação, uma vez compreendida, só pode acontecer por meio da fé. Mas entenda primeiro o justificado. No caso do justificado é você pegar a Escritura e você ler a Escritura, sobretudo os Evangelhos. Esqueça Antigo Testamento, esqueça Novo Testamento, enquanto 27 livros. Olhe só para Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é muito, olha só para Mateus. Só Mateus. É uma experiência que todos nós precisamos fazer e deveríamos fazer. E mais cedo ou mais tarde nós faremos, ainda que seja no inferno. É no inferno mesmo que eu falo, lá no Hades mesmo, lugar de profunda reflexão. O Hades, o Seol, o inferno, é um lugar muito bom de se estar, porque lá você não tem nada para fazer, a não ser consciência. Primeiro que lá você estará privado dos seus 5 sentidos. Os sentidos 5 são do corpo. Seu corpo estará sendo comido pelos vermes, pelos gusanos. Então, seu corpo não vai te atrapalhar em nada. Você não vai ter nenhuma dor física. Só a consciência pulsando lá no Hades. Para você poder ir lá também, você não está preso mais às referências espaço-temporais de ontem, hoje, amanhã. Lá o passado e o presente é uma coisa só. É uma coisa só. Aquilo, por exemplo, que me aconteceu há 10 anos, para mim hoje é passado, até cair no esquecimento. Lá é um presente. É como se estivesse naquele mesmo momento acontecendo. Por quê? Porque eu sou pura consciência. Então lá você não tem como escapar de você resolver as suas questões. Perfeito? Mas voltando para o Evangelho de Mateus, você vai ler. Mas o Evangelho é muito grande, esquece todo, é muita coisa, é muita palavra, muito capítulo e tal. Pega só as palavras de Jesus, só. Compre uma Bíblia em que a escrita, a fala de Jesus está em vermelho. Você vai ler só as letras vermelhas, mais nada. Aí você vai aferir o quão você está alinhado ou não ao Espírito de Jesus.
Porque o que Jesus vai dizer é aquilo que está de acordo com o Pai. Ele e o Pai são um. Aí ele vai dizer uma série de coisas ali, e você vai pegar uma por uma. Não leia a Bíblia igual você come comida, igual você come num churrasco, igual come feijoada. Não. Você vai ler igual você come uma comida muito cara, que quanto mais cara a comida, menos comida vem no prato. Já observou? Você vê assim, olha, comida à vontade, R$12. Tem problema aí, ué. Não tem problema não? Tem que ter um problema. Tem, não é possível. Ninguém consegue dar comida à vontade por R$12. Aí já muda um pouquinho, porque talvez como entra o Estado no meio, mas também não é lá essas coisas não. Mas vamos lá. Aí você pega só uma parte. Irmãos, eu falo isso, eu não estou pregando para vocês, nem estou pregando, mas estamos conversando os nossos problemas. Meu problema, seu problema. Nós estamos cheios de problemas, eu estou cheio de problemas. Quando eu penso que eu estou melhorando um pouquinho, aí vem uma situação para mostrar que está muito distante. Aí Deus nos humilha. Mas quando eu falo que Deus nos humilha, não é nesse sentido de humilhar o outro para envergonhá-lo, nesse sentido não, é o que está lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus fez com que o povo de Israel peregrinasse por 40 anos para os humilhar, ou seja, para mostrar quem você é. A humilhação, ou ali, seria... Porque quando o homem pensa que é uma coisa, ele tem uma arrogância, ele tem uma justiça própria, pessoa boa. Gente, é muito difícil. A pessoa, quanto melhor ela se acha, mais ela se torna intransigente com aquele que não está perto das suas qualificações. Agora, o problema é que quem se acha essa pessoa justa, ela não é. Ela só está num atual momento de ignorância acerca de si mesma e não consegue perceber as suas misérias. Vocês estão entendendo ou não? Mas aí você começa a ler, aí Deus, se você estiver lendo com o coração, né? Lê com o coração, lê, Senhor, eu preciso entender, eu preciso ver, eu preciso te ver, eu preciso me ver, eu preciso ver o outro, o meu irmão, eu tenho que compreender, eu tenho que, não é? Aí, se você fizer isso, você tem a certeza, o Espírito Santo, ele vai mostrar quão desalinhado, quão desajustado nós estamos em relação a Deus e ao Filho. Lembre-se que o selo que está sendo impresso ou imprimido é o nome do Pai e do Cordeiro. É o caráter do Pai e do Cordeiro, é a vontade do Pai e do Cordeiro, são os atributos do Pai e do Cordeiro. Aqui, para me tornar um com eles. Logo aí você pega Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. E aí vocês vão observar uma coisa que é interessante. Eu já passei por isso, vocês também já passaram por isso, e tem muita gente ainda passando por isso. Tem uns que nem começaram a passar por isso, né? Mas pessoas ficam perdidas discutindo o termo reino, o termo salvação. É salvo, mas não reina, mas não é salvo. É justificado pela fé, mas não é, e vai daqui, dentro das teologias, dos dogmas e tal. E aí Jesus, ele começa a sua mensagem em Mateus assim, olha, bem-aventurado. Qual é a palavra que ele usa? Já parou para pensar na expressão bem-aventurado? Ele não vai dizer, salve aquele, não. Entra no reino, não. Bem-aventurado, que se traduz na linguagem mais simples e básica do termo feliz. Feliz é o homem que desfruta, que goza
de tais características e atributos é um homem feliz, é um homem pleno, é um homem que alcançou a bênção de Deus. Não é questão de religião. Acredito que o grande inimigo do evangelho chama-se cristianismo. Cuidado. Quando eu falo de cristianismo, eu falo a instituição, a religião chamada cristianismo, que é uma invenção humana. É duro dizer isso, mais duro ainda é ouvir. Por quê? Porque você fala assim: o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu nasci no cristianismo, eu prego o cristianismo, minha fé é do cristianismo, o que eu faço? Você está lascado. Porque você está preso a uma coisa que te faz mal. Religião te faz mal. Bem, a religião ela nasce a partir de uma coisa boa, né? A religião é o modo como o homem se organiza a partir da tradição, da sua cultura, dos costumes em relação a Deus. A maneira como o homem lê o sagrado e o divino, ele transforma essa abstração em ritos, em dogmas e em moral. Já falamos outra vez sobre isso, né? Esses 3 pontos. O tripé de toda religião são os ritos, os dogmas e o código moral. Toda religião tem rito, toda tem rito. Toda religião tem dogma, toda religião tem código de moral, de conduta. Bem, de todo modo, o cristianismo, ele encaixota Deus. Por que a religião não representa Deus? Simples, porque Deus, se ele pertence a esta religião, não pode pertencer a outra religião. Toda religião é excludente. Ou não? Uma exclui a outra, necessariamente. Para resolver o problema, como é que a gente faz? Não, dane-se as milhões de religiões que há. A minha é a verdadeira. Resolvido o problema. Aí como é que eu faço? Eu não posso matar. Tem gente que mata. Usa da sua religião e sai matando quem não é da sua religião. O cristianismo fez isso em épocas passadas, né? Quando ainda não havia os estados de direito, não havia as democracias ainda, não havia o constitucionalismo, não havia ainda desenvolvido, nem mesmo começado, século X, século IX, século VI depois de Cristo, não tinha o constitucionalismo ainda. Enfim, a Igreja Católica ainda era aquele grande império, né? O Papa tinha poderes políticos temporais. Então é o seguinte: o camarada não pensou conforme a igreja, contradisse a igreja, é o que? Herege. O que a gente faz com herege? Mata. Aí. Mas como hoje nós não podemos matar o corpo, nós fazemos o quê? Matamos a alma, condenamos a alma ao inferno. É do cristianismo? Não. Inferno. Acabou. Está tudo resolvido. E eu não posso conceber absolutamente que Deus, esse ser infinito, seja restrito a qualquer que seja a religião. Nenhuma. A prova de tudo isso é que o único que podia montar uma religião não montou. Jesus Cristo. Ou montou? Não montou. Lê os evangelhos. Ele veio, pregou e disse para os apóstolos: vocês saiam e digam aos homens que eles se arrependam e tal, e vivam o evangelho. Ensine as pessoas o evangelho. Alexandre, então o DEVAP é o que se não é cristianismo? Eu não sei. Por isso que nós somos estranhos, por isso que não tem ninguém perseguindo a vida de ninguém, ninguém dominando a vida de ninguém. Nós estamos aqui nos reunindo nesse lugar, poderia ser qualquer outro lugar, e conversando acerca de Jesus. A única coisa que nós queremos, reivindicamos o DEVAP é um lugar em que nós nos encontramos, um lugar espiritual para falar sobre o evangelho.
Como você vai viver sua vida aí é outra coisa. Ah, mas você é chamado de bispo. É, porque você não sabe o que é bispo. De bispo eu não tenho nada. Ou tem? Então, depende. Se você estiver pensando naqueles bispos, aquelas papadonas, chapéuzão, né? Ou então estiver pensando naqueles bispos de Mercedes, de helicóptero, de avião, também não tenho. Aqueles que todo mundo reverencia e tal, e falta morrer, também não tenho. Então me misturo com o povo, e por isso que o povo fica nessa sacanagem toda comigo. Mas olha, eu estou enganado ou estou mentindo? Ué. O povo faz o que quer comigo, mas também não dá nada também, que eu não quero nada de ninguém. Agora, de bispo eu tenho muito. Porque a palavra bispo quer dizer apenas aquele que olha e tem um horizonte tão aberto que ele consegue identificar o erro da doutrina. Bispo quer dizer literalmente aquele que tem um olhar grande sobre a assembleia, aquele que enxerga, aquele que vê. É um supervisor. Só. Nesse sentido, sim, né? Bem, mas voltando ao ponto aqui, quando você olha lá, Jesus vai falar: bem-aventurado, feliz, o homem alcançou a felicidade eterna, a bem-aventurança, aquele que é manso. Manso. Estranho, porque a maioria de nós não somos mansos. A maioria de nós não é mansa. Eu, por exemplo, fica na cara que eu não sou manso. Está na cara, né? O meu próprio jeito já é agressivo. Eu já, ao falar, até me movimentar, a pessoa já fica meio assim, né? Porque manso deveria ser aquele que fica assim, ó. Né? Agora, esses que são poucos, que parecem Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, os ídolos da Igreja Católica, já observou? Eles são todos piedosos, com os olhos lânguidos. Não arregala o olho assim não, ó. Agora, tem umas imagens na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que os olhos é tudo assim, ó. Os garfos na mão, vermelho. Assusta a gente. Os da católica não, são todos com os olhos lânguidos, cabeça baixa. Mas as pessoas que têm esse, assim, eu já conheço umas 3 ou 4. Assim, sai de perto. Porque quando se manifesta, tá, mas não vamos por aí não, porque a mansidão não se afere pela expressão. Se afere como nós conquistamos as coisas que nós temos, por exemplo. O sistema capitalista é um sistema mau. Aprendam isso. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de polarização, mas vocês têm que ouvir, isso aqui não é política. O capitalismo é mau, desde a raiz até o fruto. É mau. Porque o sistema é a questão, nós temos que ter a ideia de meritocracia. É má. É má. Porque não existe meritocracia pura. Para você dizer que a meritocracia, isso aqui não é política, tá, irmãos? Isso aqui é evangelho. Meritocracia pura são 2 pessoas buscando o mesmo objeto com as mesmas condições, do passado e do presente. Até a alimentação que você come te iguala ou te separa do outro. Uma pessoa com uma má qualidade de alimentação, ou outra com uma boa qualidade de alimentação, estão aptos para lutarem pelo mesmo objeto? Intelectualmente falando? Falar que está é negar que o meu raciocínio depende de alimento. Se eu não durmo bem, por exemplo, um jovem que vai para a faculdade de manhã cedo, quem o leva é o chofé, num carro com ar-condicionado,
vai à faculdade, ele vai à noite, às 19 horas, e um outro que trabalhou o dia todinho na fábrica, e para poder fazer um curso universitário, ele tem que sair da fábrica, às vezes sem tomar banho, pegar um ônibus, um metrô, suado, aquele aperto para ir estudar. Ele tem a mesma condição de apreensão, de entendimento do ensino, que é dado na mesma faculdade, na mesma sala, pelo mesmo professor? E onde é que está a meritocracia? Você entende? Por que eu falava do capitalismo? O capitalismo, em primeiro lugar, ele é uma afronta e um pecado contra a natureza. É uma exploração do planeta. Até quando nós vamos poder desenvolver, os países poderão se desenvolver economicamente, explorando o planeta? Até quando toda essa exploração tecnológica, ela é sustentável? Uma palavra muito banalizada, toda vez sustentável até quando o planeta aguenta, suporta. Até quando que ele suporta isso? Lembre-se que no Apocalipse diz que Jesus vai vir para destruir os que destroem a terra. O capitalismo, ele implica miséria. Ele implica miséria. Eu não estou aqui pregando o comunismo, mas sai para lá com isso, que é outra coisa que não funciona, é a outra face do mal. É a outra face do mal, tem nada a ver. Em nome de Jesus. Mas o fato é que Jesus fala, os mansos, bem-aventurados são os mansos. Por quê? Herdarão a terra. Como é que se herda a terra, a propriedade? Para você poder viver aqui nessa terra, esse planeta que Deus criou para nós, como é que faz para poder viver aqui? Como é que você faz para viver aqui na terra? Você não tem como. Primeiro que você não tem nem onde morar. Você não tem onde morar. Quem comprou casa em Brasília, comprou. E quem não comprou? Pode até comprar, né? Pode até comprar, mas aí você sabe as condições. Quem é que pode comprar hoje uma casa? A casa mais simples está lá. Se você for aqui em Brasília, falando em Brasília, né? Complicado, difícil. Aí eu comprei minha casa. Lógico que você comprou sua casa. Parabéns para você, que Deus te abençoe, te fortaleça. Que bom. Mas eu não estou falando de você, estou falando de nós. De nós, não é? Estou falando daquele que não tem, daquele que não pode. Aí Jesus vem com uma conversa fiada dessa, de que os mansos herdarão a terra. A pergunta é, você está alinhado a esse pensamento de Jesus? Cuidado, cuidado. Quando eu critico o dogma, alguém vai dizer, mas como é que o Alexandre pode criticar o dogma? Não é possível. O Alexandre é um religioso, é um bispo, né? É um homem da Bíblia, da teologia, da religião, da crença, da fé. Como é que ele fala mal do dogma? Porque do ponto de vista do dogma, todos os crentes concordam que os mansos herdarão a terra. Lógico, não tem o que debater. O crente vai fazer o quê? Vai brigar com Jesus? Quem é o louco que vai dizer que Jesus está errado? O problema é que o dogma, ele só serve para o culto. O dogma não serve para a vida prática. Na vida prática, o otário, não fala nem manso, você muda a palavra manso, é a palavra bíblica, bonita. O otário será expulso da terra. Essa é a ideia. Na prática, me recordo que anos atrás, muitos anos mesmo, muitos anos, tem mais de uns 30 anos, mais ou menos, 28, 29 anos, um grupo de irmãos da igreja me chamaram, Alexandre, olha, tem uma terra ali que está quase saindo, sempre tem essa ideia de quase saindo, está ali só tal, que coisa boa, então, a seu lote está lá, eu falei, opa, vamos lá.
Tem que ir aonde? Qual o órgão que nós temos que ir para garantir ganhar o lote? Você tem inscrição? Não, quem tem inscrição, você faz a inscrição lá, e aí a gente entra para dentro da terra, leva uma barraca e um facão, não esqueça. Lembra? E essa é a onda. Porque quando sair, vai ser entregue para quem está lá dentro. Os mansos herdarão a terra. Aí tem um povo aí lutando pelo direito à terra, não tem? Como é que eles fazem? Entra na terra do outro, acusando o outro de quê? De que o outro tem uma terra improdutiva, que o outro é capitalista, meritocracia. Aí eles invadem, corta a cerca, corta a árvore, destrói casa, mata gado, come galinha, agora tudo é nosso. Essa é a mansidão do demônio. Você observa que não existe mansidão em relação à terra? Quantas famílias não foram ceifadas, pessoas foram mortas por causa de um pedaço de terra? Aí você fala assim, então eu faço o quê? Só tem uma saída. Jesus fala que para herdar a terra, quem herda são os mansos. Aí você fala, mas eu não concordo muito. E é bom você falar a verdade, porque pelo menos reconhecer que nós estamos fora de sintonia com a verdade, já é um começo. Não tem como eu ser justificado, alinhado, sintonizado com a verdade, se eu nem reconheço que estou desalinhado, se eu julgo que o meu desalinhamento é alinhamento, se eu julgo que o meu desajustamento ou desajuste, eu penso que é um ajuste, que eu estou ajustado. Vocês entendem? Irmãos, o evangelho é muito complicado. Não, é simples, né? É complicado porque não bate conosco, né? Eu estou falando de questão de terra, mas talvez não tenha nada a ver com terra, porque eu já tenho minha terra, eu já comprei minha casa, minha chacrinha está comprada, está tudo certo, não luto por terra, então eu não vou nem me incluir nisso aqui não, porque não... Aí Jesus fala assim, bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Sabe quem são os primeiros a cair aqui? Crente. Como estão justificados com Deus, se o Deus a quem ele serve é o príncipe da paz, e não é o príncipe da paz, se o Deus a quem ele serve prega a promoção da paz, bem-aventurado aqueles que promovem a paz, que são portadores da paz, que pacificam as pessoas, etc. Diante da guerra do Israel, com qualquer que seja a nação, em nome de um texto lá de Salmos, que diz que aqueles que abençoam Israel, não tem um texto desse? Uma coisa assim, abençoar Israel e sereis abençoados, uma coisa mais ou menos desse sentido. E o pior é que esse Israel que eles estão agora defendendo não é nem o Israel da Bíblia, hein? Nada a ver. O Israel da Bíblia é um povo, isso aqui não vamos entrar nesses méritos, mas o fato é que Israel tem que mesmo massacrar seus inimigos, o leão da tribo de Judá. Aí coloca uma bandeira de Israel e um leãozão. Tá vendo esse bonito? É bonito aquele. Eu achei bonito, rapaz. Enchi o olho d'água quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Aquela bandeirona branca e azul, né? Aquela estrela de Davi atrás, a bandeira e as barbas do leão. O leão, para devorar seus inimigos. Crianças inocentes, recém-nascidas morrendo, velhos morrendo. Mulheres, meninos, meninas, bomba caindo, hospitais sendo bombardeados. É o Deus de Israel, é o príncipe da paz. É o pastor Silas Malafaia,
vai para referir a esse assunto e diz que tem mesmo que destruir, para cada 1.000 que derrube 100.000 e assim sucessivamente. Essa é a escala. É o justificado com Deus. Mas não é ele não, é ele na medida que ele assume tal comportamento, e sou eu na medida em que, discordando disso, me identifico com tantas outras coisas erradas também do ser humano, da vida. Ou seja, está todo mundo desajustados, todo mundo carente de alinhamento, uns mais, outros menos, mas todos no processo, uns mais distantes, outros mais esclarecidos, não é? Mas todo mundo no mesmo barco. É isso que eu quero transmitir para os irmãos, essa necessidade do homem, desse alinhamento. Ah, mas Deus me declarou justo. Ele te declarou justo. Onde diz isso na Bíblia? Ah, vão me mostrar, com certeza vão, porque eu também sei onde tem na Bíblia. E aí, para poder selar, ainda vão dizer, como é que é aquele texto de Romanos? Quem nos condenará? Como se eu estivesse condenando. É Deus quem nos justifica. Não tem esse texto? Aqui não há nenhuma condenação, aqui há uma demonstração do que a Escritura diz sobre quem somos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, nós não podemos olhar para a natureza terrena, humana, pecaminosa, e achar que está tudo certo. Em contrapartida, não estamos dizendo que não há de sermos justificados. Seremos, estamos sendo no processo. Agora, o que nós estamos combatendo é uma ideia falsa, enganosa de justificação. Dizer que está justificado sem estar. Não, aí não. Agora, o fato, preste atenção, de que quando você se converte a Cristo, você é justificado, santificado, nascido de novo. Todas essas declarações que estão na Bíblia, e são essas declarações, quando não compreendidas adequadamente, que nos levam a uma compreensão equivocada do assunto. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que nós morremos com Cristo. É fácil de você assimilar a ideia, porque fica no âmbito de que da fé. Não, deve estar mesmo, se ele diz que está. Amém. Mas quando a mesma Bíblia diz que nós estamos glorificados, é mais difícil de entender. Como é que eu estou glorificado? O que é glorificação? A glorificação não é do corpo? Como é que meu corpo está glorificado? E o seu também? Não pode. E por que diz que nós estamos glorificados? Romanos capítulo 8, versículo 29. É porque tudo isso já está feito, realizado em Cristo. Expressão essa que Paulo vai usar. Em Cristo somos nova criatura. Em Cristo estamos justificados. Em Cristo. Nele tudo está feito. E ele, esse Cristo, habita em todos nós. Então a obra consumada já é minha, já está em mim. E Deus não olha como nós olhamos no lapso do tempo. Deus não olha, o tempo existe nele. Então para Deus tudo já está feito. João diz, eu vi novos céus e nova terra. Então para Deus já há novos céus e nova terra. E para nós? Cadê a tal da nova terra? E o novo céu, onde estão? Então para nós, estamos ainda peregrinando, em busca. Para Deus tudo está feito. Ah, sim, mas e agora? Você quer dizer o que com isso? Sobre a justificação pela fé, que essa é uma obra do homem? Então sou eu que tenho que fazer, proceder? Não. A nossa justificação é Cristo. Mas não é um Cristo dogmático, é um Cristo em mim. Cristo em mim. Esse Cristo em mim é a minha justiça. Cristo é a nossa justiça. Ele é a nossa santificação.
Não é o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30? Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa sabedoria, Ele é Ele. Agora eu preciso me aproximar desse Cristo e tomar posse dele. Se eu não tomar posse desse Cristo, ele continua a ser o que ele é, só que eu não sofro mudança. Isso está muito claramente demonstrado em sombras e figuras no Antigo Testamento, com a ideia de que Deus deu a terra de Canaã para Israel, não deu? É de vocês, está dado. E agora? Vá lá buscar. E o pior, está cheia de inimigo. Puxa da espada, tire os inimigos e se aproprie da terra. Aí é onde está o grande desalinhamento da consciência, porque os crentes, ao invés de virem nisso, todo o significado da luta que temos de vencer os inimigos que estão em nós, para nos apropriarmos desse reino que já está em nós, que já nos foi dado, não, eles querem saber de espada feita na forja, e matar ser humano. Eles veem Jebuseu quanto pessoas. Mas você não pode alegorizar a Bíblia desse jeito. Então eu vou continuar dizendo que a boa terra, conforme está em Hebreus capítulo 4, é um símbolo da nossa entrada no descanso de Deus. Logo ali é uma referência simbólica. Se é simbólica, tem que ser alegórica, vai? Logo, se a terra representa esse descanso em Cristo, esses inimigos só podem ser inimigos que me impedem de entrar no descanso. Se Israel tinha que possuir, tomar posse da boa terra, nós também devemos, no sentido da realidade espiritual que aquilo representava. É só ler Hebreus capítulo 4. Quem está entendendo? Nós precisamos nos apropriar de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Pedro vai dizer: confirmai a vossa vocação e eleição. É por isso que Paulo, ele vai dizer em outro lugar, que nós devemos tomar posse da vida eterna. Tomai posse. Como é que eu tomo posse? Assim? Mas que fé é essa? Sobre essa fé nós falaremos no próximo encontro. Creio que hoje sobre justificação ficou claro o que é ser justificado. Ser justificado é diferente de você apenas declarar. A justificação, ela tem que ser efetiva. Agora, para nós nos apropriarmos dessa justificação, somente por meio da fé. E a fé, portanto, é um outro ponto que nós devemos considerar, e faremos isso na próxima semana, tá bom? Muito obrigado a todos.